Mais um do livro do professor Brunetti. Exercício 2.13. Na figura a seguir, o sistema está em equilíbrio estático. Pede-se a pressão do ar 1 em milímetros de mercúrio absoluta. Item B, a pressão do ar 2 em metros de coluna de água, MCA. Dados D1 igual a 71,4 milímetros, Dzinho igual a 35,7 milímetros, H igual a 400 milímetros, pressão atmosférica local 684 milímetros de mercúrio, gama do mercúrio 136.000 newton por metro cúbico. Para a força F igual a 0, o H seria 0. Por onde começar? Pela equação manométrica. Para isso, escolhemos dois pontos, 1 e 2, adotamos deles como origem, por exemplo, o 1. Marcamos a pressão que atua nele e nos dirigimos ao outro ponto, no caso 2, somando o produto do gama vezes a cota das colunas descendentes e subtraindo o produto do gama vezes as cotas das colunas ascendentes, até igualar com a pressão que atua no ponto não escolhido como origem, no caso, o 2. Então, marcamos o ponto 1, perguntamos qual a pressão que atua nele. É a pressão do ar 1. A partir daí, vamos descer 2 ΔH de quem? De água. Então, vamos somar 2 ΔH vezes o gama da água. Em seguida, nós vamos descer esta coluna de água e vamos subir a mesma coluna de água. Ora, descendo, nós somaríamos, subindo, subtrairíamos. Então, essa parte se cancela. Vamos agora descer H de quem? Do gama M, 50.000. Então, somamos H vezes o gama M. Descemos uma coluna do gama M e subimos a mesma coluna, portanto, essas duas também se cancelam. Então, vamos subir agora H de gama da água. Como nós subimos, nós subtraímos H vezes o gama da água. Chegamos no ponto 2. Qual é a pressão que atua no ponto 2? É a pressão do ar 2. Então, igualamos isso à pressão do ar 2. Como achar o ΔH? Ora, vamos observar a situação inicial, onde a força era 0 e aqui nós tínhamos o H igual a 0. Então, eu tinha um equilíbrio, né? Mesmo nível do gama M, mesmo nível de água, mesmo nível aqui. Situação final. Situação final, aqui desceu um ΔH, aqui subiu um ΔH. Por quê? Porque é o mesmo diâmetro. Ora, na medida que aqui desceu um ΔH, aqui desceu um H sobre 2 e aqui subiu um H sobre 2. Como o volume de cada fluido é constante, podemos escrever que o volume V1 que desceu aqui será precisamente igual ao volume V2 que desceu aqui. Portanto, o ΔH vezes π dzão ao quadrado sobre 4. Por que isso? Ora, porque o volume é a área da base vezes a altura. É precisamente igual a H sobre 2 vezes π dzinho ao quadrado sobre 4. Daí nós vamos facilmente tirar o ΔH, já que nós temos o H como sendo 400 milímetros sobre 2, vezes o π sobre 4 sumiu, então fica 35,7 ao quadrado dividido por 71,4 ao quadrado, que vai nos dar 200 dividido por 4, ou seja, 50 milímetros. Ora, achamos o ΔH. Voltamos para a nossa equação manométrica, onde nós tínhamos que a pressão do ar 1 mais 2 vezes ΔH vezes o gama da água, mais o H vezes o gama M, menos o H vezes o gama da água, era a pressão do ar 2. Vamos substituir os valores, ΔH por 50, dividimos por 1000 para passar para metros.
O gama da água foi dado 10.000 newton por metro cúbico. Pegamos o 400, dividimos por 1.000 para passar para metro, multiplicamos pelo gama M, que era 50.000 newtons por metro cúbico, menos o 400 dividido por 1.000 para passar para metro, vezes o 10.000, que é o gama da água. Isso é igual à pressão do ar 2. Vamos chegar a uma equação 1, onde teremos pressão do ar 1 igual à pressão do ar 2 menos 17.000. Uma equação e duas incógnitas, portanto, temos que impor a condição de equilíbrio. Vamos pensar aqui na condição de equilíbrio. Esse sistema tem que estar em repouso. A partir daí nós temos que a pressão do ar 1 agindo nessa área aqui, que seria π desão ao quadrado sobre 4, me origina uma força F1, que está na mesma direção e sentido do 31. Portanto, F1 mais 31 vai ter que ser igual a uma força que vai atuar deste lado, devido a esse contato aqui, ó, desta superfície aqui, que seria, no caso, a minha força F2, causado pela pressão do ar 2, agindo em π desão ao quadrado sobre 4, menos π desão ao quadrado sobre 4. A partir daí nós vamos ter pressão do ar 1 vezes π desão ao quadrado sobre 4 mais 31, igual pressão do ar 2 vezes π sobre 4, foi colocado em evidência, vezes desão ao quadrado menos desão ao quadrado, que seria essa área de contato do ar 2. Dividindo tudo por π sobre 4, nós vamos ter pressão do ar 1 vezes desão ao quadrado, mais 31 vezes 4 sobre π, igual a pressão do ar 2 vezes desão ao quadrado menos desão ao quadrado. Substituindo os valores, já que nós temos o desão em 71,4 milímetros, aqui passamos para metros, 0,0714. O desinho, que era 35,7 milímetros, aqui passamos para metros, 0,0357 metros. A partir daí, obtemos uma equação 2, que seria a pressão do ar 1, aproximadamente 0,75 vezes a pressão do ar 2, menos 7.742,4, que seria o resultado desta conta aqui, 31 vezes 4, dividido por π vezes 0,0714 ao quadrado. Uma equação 2. Ora, igualando-se as equações 1 e 2, a equação 1 é a pressão do ar 1, equação 2 é a pressão do ar 1. Então, igualando essas equações, nós vamos ter que a pressão do ar 2 menos 17.000 é igual a 0,75 vezes a pressão do ar 2 menos 7.742,4. Daqui temos uma única incógnita, que seria a pressão do ar 2. Obtemos a pressão do ar 2 igual a 37.030,4 newton por metro quadrado. Ora, para concluir o problema, nós vamos ter que lembrar que a pressão absoluta é a pressão efetiva mais a pressão atmosférica local. Então, nós temos que a pressão do ar 1 seria 37.030,4 menos 17.000, voltamos para cá, achamos a pressão do ar 1 na escala efetiva, em newton por metro quadrado. Se dividirmos pelo gama do mercúrio, multiplicarmos por 1.000, vamos ter a resposta da pressão do ar 1 na escala efetiva em milímetros de mercúrio, que vai nos dar aproximadamente 147,3 milímetros de mercúrio. Desejando obtê-la na escala absoluta, somamos a ela a pressão atmosférica local, que foi dada, 684 milímetros de mercúrio, que vai nos dar uma pressão do ar 1 igual a 831,3 milímetros de mercúrio. A partir daí, vamos lembrar que a carga de pressão em metros de coluna d'água seria a nossa pressão em newton por metro quadrado, dividido pelo gama da água em newton por metro cúbico. Portanto, nós teríamos que a pressão do ar 2 seria o nosso 37.030,4 newton por metro quadrado, que está na escala efetiva, e dividimos pelo gama da água que foi dado, 10.000 newton por metro cúbico, que vai nos dar aproximadamente 3,7 metros de coluna de água. Então, aqui nós temos a resposta do item A, pressão do ar 1 na escala absoluta em milímetros de mercúrio. Aqui nós temos a resposta do item B, que é a pressão do ar 2 na escala efetiva em metros de coluna de água. A versão antiga desse exercício pode ser vista no YouTube no endereço aqui, ó. É só copiar esse endereço
que se encontra no meu canal Alemão Mac Flu Resolve, e vocês vão ver a versão antiga desse exercício, a solução antiga do mesmo. Ela foi filmada em uma sala de aula. É isso aí, moçada. Se esse material lhe foi importante, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão Mac Flu Resolve. Dessa maneira você me ajuda a dar continuidade a esse projeto que tem como objetivo romper os limites físicos e temporais de uma sala de aula e socializar os meus estudos ligados à mecânica dos fluidos. Muito obrigado e bons estudos.